Olá, boa tarde, bem-vindos a mais uma Web Talk organizada pelo UEC e pela Advocatus. Hoje o tema vai ser dedicado à Associação Pró-Pública e, mais em concreto, à atribuição do Prémio Nelson Mandela, atribuído pela própria Associação. Comigo tenho Agostinho Pereira de Miranda, sócio fundador do Escritório de Advogados Miranda e também presidente da direção da própria Pró-Pública, e Inês Serra Lopes, jornalista, ex-jornalista e advogada, e também membro da Pró-Pública. Se calhar começava por si, Agostinho, muito boa tarde, é um prazer tê-los aqui connosco. Primeiro gostava que explicasse aos nossos ouvintes, o que é exatamente a Pró-Pública. Portanto, é uma associação pro bono, de defesa do interesse público, mas nada como o próprio Agostinho explicar-nos o que é exatamente e qual o objetivo ao criar esta associação que teve na sua cabeça. Obrigado, Filipa, por me ter convidado, a mim e à Inês Serra Lopes, naturalmente. É um gosto ter a oportunidade de falar, na verdade, pela primeira vez, por esta via da Pró-Pública. A Pró-Pública não é uma associação pro bono como tal, isto é, nós não nos propomos prestar serviços designadamente através de profissionais que trabalhem numa base pro bono, bem ao contrário, nós remuneramos todos aqueles profissionais, designadamente advogados, que trabalharem para a Pró-Pública, mas isso sim, uma associação cujo propósito é a defesa do interesse público. Obviamente que não estamos sós nessa defesa, o Ministério Público também lhe cabe defender o interesse público, mas nós pretendemos fazê-lo a 3 níveis. Primeiro, discutindo a política, designadamente as políticas, mais do que a política de justiça, as situações que carecem de intervenção e, designadamente, a alteração da lei. Também, num segundo plano, queremos intervir de uma maneira, digamos, extrajudicial e, fundamentalmente, o último plano, e porventura o mais importante, queremos estar presentes sempre que o interesse público exija uma atuação judicial. É evidente que terão de ser sempre ações de grande impacto público. Posso, por exemplo, adiantar que estamos a estudar uma que provavelmente terá milhões de interessados, neste caso, cidadãos individuais. Portanto, enfim, de uma maneira muito resumida, é isto a Pró-Pública. Certamente quererá falar da primeira iniciativa de maior impacto que vamos ter, que é a atribuição, em breve, na verdade, hoje mesmo anunciada, do que é o Prémio Nelson Mandela. Precisamente. Então, já dou a palavra à Inês, mas antes disso, gostava então que me explicasse o que é o Prémio Nelson Mandela. Portanto, o que é que vocês pretendem premiar ao atribuir este prémio? O prémio foi concebido como uma forma de distinguir um advogado, porventura representante de outros, mas um advogado que se tenha distinguido pela defesa do interesse público, do bem comum, do interesse coletivo. Este ano, ele foi atribuído a um advogado que é conhecido, muito conhecido, na verdade, e que tem 30 anos de carreira, mas em anos futuros nós queremos atribuí-lo a jovens advogados que estão por esse país fora e que, sem nós sabermos, defendem todos os dias o interesse público, porventura com grandes sacrifícios e até sem grande remuneração. Eu conheço um ou outro, mas estou certo de que vamos identificar verdadeiros heróis na defesa jurídica do interesse público. Neste caso, o prémio, ainda não vamos dizer a quem é que vai ser atribuído, deixamos isto mais para daqui a pouco, mas o prémio pretende, no fundo, premiar, passa a repetição,
a atividade deste advogado em concreto a nível também da atividade do jornalismo de investigação, da questão das fake news, a questão da contra-informação. Poderia-nos explicar exatamente qual o propósito, precisamente, de ser esta pessoa escolhida? A ProPublica tem menos de um ano de existência, mas tem uma estrutura diretiva que é composta por 5 pessoas e nós, este ano, decidimos que deveríamos, em particular, focar-nos naquilo que consideramos ser, porventura, a maior ameaça à democracia e à justiça, ao objetivo da justiça para todos, que é, já agora, um dos objetivos da ProPublica. E essa ameaça são aquilo que é vulgarmente conhecido como fake news. Portanto, a mentira, a desinformação, a contra-desinformação, digamos assim, a manipulação, são ameaças muito sérias e aqueles que defendem a verdade ou são mediadores da verdade, podemos dizer, se calhar, com mais rigor, que defendem a factualidade, são os jornalistas e, fundamentalmente, e até mais do que quaisquer outros, os jornalistas de investigação. Nós, em Portugal, temos vários casos de jornalistas que pagaram um elevado preço por defenderem a verdade e se isso é assim para os jornalistas, nós entendemos que deve ser ainda com maior, digamos, razão para os advogados que defendem os jornalistas. Há um historiador muito conhecido, Timothy Snyder, que diz que os jornalistas são os heróis do nosso tempo. Se isso é verdade, há quem chame os guerreiros do nosso tempo, os guerreiros pela democracia. Bom, nós entendemos que os advogados que os defendem não o são menos e queremos distinguir um desses advogados. Inês, a Inês foi jornalista, foi diretora do Independente, portanto está muito ligada a este mundo da comunicação social, dos jornais, do jornalismo. Concorda de facto que esta questão das fake news é uma das principais ameaças atuais à democracia? Sem dúvida nenhuma. Sobretudo porque hoje em dia, com a importância exponencial do mundo online, as pessoas já não conseguem, não têm capacidade para distinguir o que é que são notícias, o que é que são boatos, o que é que são rumores, o que é que são opiniões, o que é que são factos e, portanto, num mundo em que não se consegue perceber quais são os órgãos de informação, as pessoas perdem a noção exata do que é a notícia e, portanto, no fundo, a fake news é uma notícia falsa, mas, na verdade, as pessoas começam por não conseguir distinguir o que é e não é notícia. E, portanto, sob esse ponto de vista, o prémio, que eu não vou dizer o nome também, não é? Não posso estragar a surpresa, o prémio Nelson Mandela atribuído pela primeira vez este ano é, para mim, mais que um prazer, uma enorme honra, porque quem recebe o prémio é um dos advogados que é mais amigo dos jornalistas, mais do que nosso defensor, ele é um dos nossos grandes amigos, porque tem sido ele que, ao longo das últimas décadas, permanentemente luta pela liberdade de imprensa e pelos direitos dos jornalistas. E, mais do que isso, ele tem feito enormes combates contra as más decisões dos tribunais portugueses junto do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E isso é fundamental para manter a liberdade de imprensa em Portugal e restaurá-la nos casos em que ela tem sido violada, e não são poucos. A pergunta que lhe faço então agora é um pouco no seguimento desse seu pensamento, ou seja, acha que os jornalistas, mesmo a nível da justiça e dos tribunais, são pouco defendidos, os nossos interesses são pouco protegidos perante a justiça e não só, portanto, se não fossem os advogados, no fundo, a ajudar-nos, nós acabamos por ser um bocado vistos, e a Inês sabe isso melhor do que eu, às vezes como os maus da fita, não é? Porque aquela velha questão que deitamos cá para fora muita informação que nos é passada pelos operadores judiciários, muitas vezes a violar o segredo de justiça.
Mas, na verdade, há um dever de informar. E como é que se faz o equilíbrio entre esse dever de informar e aquilo que está na lei da violação do segredo de justiça? Tem havido fases diferentes ao longo do período democrático que vivemos, tem havido fases diferentes. Houve uma altura em que os jornalistas eram maioritariamente absolvidos. Normalmente, os crimes de liberdade de imprensa não passavam da fase de instrução. Era raro irem a julgamento e quando iam a julgamento a maior parte dos jornalistas eram absolvidos. Depois houve uma altura em que começaram a ir cada vez mais a julgamento e a haver cada vez mais condenações. Eu não posso fazer médias, mas eu adoraria, aliás, não sei se não farei uma tese ou de mestrado ou de doutoramento nessa área e se eu não fizer, encorajarei as pessoas que queiram fazê-la, porque eu acho que no tempo se sucederam, que se conseguem demarcar períodos em que as decisões evoluíram conforme as notícias foram uh, uh, investigando também a magistratura. Ou seja, há uma época em que o papel dos jornalistas era muito protegido também pelo próprio Ministério Público e pelos juízes, pela magistratura judicial, e há uma altura em que passou o confronto entre aqueles direitos que estão sempre em balanço, no fundo, em contrabalanço, o direito ao bom nome, à honra e à dignidade de cada pessoa e o direito e o dever de informar e a liberdade de imprensa estão sempre como que numa balança em confronto. E houve realmente uma altura em que significativamente essa balança passou a pender para o lado da proteção dos direitos individuais contra a proteção da liberdade de imprensa em Portugal. E é curioso notar a quantidade de vezes que o Estado português passou a ser condenado pelas decisões que os seus tribunais emitiram contra os jornalistas. E, portanto, não se pode dizer, em geral, que os jornalistas sejam perseguidos em Portugal. Mas, na verdade, não são só os advogados. Há muitos juízes e a magistratura portuguesa tem também algumas decisões exemplares na proteção da liberdade de imprensa. Agora, tenho notado, ao longo da minha vida profissional, um acentuar das condenações de jornalistas em manifesta violação da liberdade de imprensa. Isso tem. Nos últimos anos verifico que há uma crescente condenação de jornais e jornalistas. Jornais, quando digo jornais, televisões, rádios, meios de comunicação social, obviamente. Claro, claro. De qualquer das formas, na questão da violação do segredo de justiça, que acabamos por notar que no banco dos réus, dos arguidos, mais concretamente, só costumam estar jornalistas. Ora bem, os jornalistas não são, nós divulgamos informação porque alguém nos diz essa informação, nos passa essa informação. A Inês concorda da forma como a nossa lei atualmente está, nesta questão da violação do segredo de justiça? Acha que é uma hipocrisia as coisas como estão? Devia-se acabar com este segredo de justiça, ponto final, porque na verdade ele é constantemente violado e diariamente violado? Bom, o segredo de justiça já foi, o regime do segredo de justiça já foi alterado algumas vezes. A verdade é que quem investiga o segredo de justiça é normalmente uma parte dos organismos que podem ser responsáveis pela sua violação, o que já de si resulta numa equação um bocadinho esdrúxula, para dizer o mínimo. Mas, na verdade, o maior problema é que o segredo de justiça tem uma dupla função. Por um lado, serve para proteger a investigação, não é? Para permitir que a investigação
seja feita e seja levada a bom porto. Por outro lado, para permitir a salvaguarda do bom nome das pessoas que eventualmente estarão a ser investigadas e que têm direito a que a sua dignidade e os direitos de personalidade não sejam atingidos quando eventualmente podem não ter culpa nenhuma no cartório, falando bem, mal e depressa. Ora, na verdade, o que se tem visto é que o segredo de justiça tem sido violado geralmente de forma a violar exatamente os direitos dos arguidos que, em parte, ele pretende proteger. E, portanto, há sistemas que consagram a proteção de segredo de justiça muito menor do que aquela que é consagrada em Portugal. E, aliás, de qualquer maneira, a nossa já diminuiu bastante. Agora é durante um período muito mais pequeno do que existia antes. Mas a verdade é que o que me parece realmente é que o segredo de justiça devia existir como exceção e não como regra. E isso já não seria mau, e já seria uma forma de limitar bastante Agora, o Dr. Agostinho se calhar tem uma visão completamente diferente da minha, não é? Agostinho. Não sei, precisamente. Ia perguntar ao Agostinho precisamente se concordava com esta ideia da Inês. Concordo inteiramente com a ideia da Inês. Aliás, ela, enfim, é modesta e está a exibir essa modéstia porque ela sabe mais disto do que eu, muito mais. Agora, o que eu acrescentaria é que neste domínio, como outros, em termos de administração da justiça, somos todos culpados. Advogados, Ministério Público, juízes que também também os há, como nós sabemos, violam o segredo de justiça. Agora, isso tem sido feito, a violação do segredo de justiça, a violação desse quadro normativo que foi estudado, designadamente pelo professor Nuno Garopa, numa obra da Fundação Francisco Manuel dos Santos, estão as suas conclusões e, como ele, também eu acredito que vítimas da violação do segredo de justiça são, fundamentalmente, arguidos, réus, e, em última análise, o conceito de uma justiça equitativa, igual para todos, quero dizer. Quem tem acesso a esses canais violadores do segredo de justiça, e já agora não incluo aí os jornalistas de maneira nenhuma, os jornalistas existem exatamente para que o público saiba aquilo que quem está a, enfim, exercer funções nos órgãos de soberania não querem que se saiba. É uma definição hoje consagrada, mas, portanto, quem não é seguramente responsável, no meu entender, são os jornalistas, enfim, e outros mediadores que nos trazem a verdade. Eu gostava também de referir que, no caso do Prémio Nelson Mandela, nós este ano, embora o foco seja no trabalho de um advogado que tem defendido jornalistas, eu gostava também de referir que este mesmo advogado e outros advogados, ele é apenas o representante de uma série de profissionais do foro, que defendem também o direito à informação por parte de não jornalistas. Um dos temas, como agora se diz, uma das conversas que nós, no âmbito da ProPublica, temos tido frequentemente, é o da intimidação legal, e particularmente no domínio do direito do ambiente, que nos é muito caro. Nós, aliás, temos um projeto que é Advogar o Futuro e que tem tudo a ver com a justiça intergeracional e com o apoio às associações de defesa do ambiente, e eu sou testemunha, porque trabalho, enfim, na defesa de associações de defesa do ambiente, designadamente
enfim, várias, e até desempenhei funções na Confederação das Associações de Defesa do Ambiente, e, portanto, eu tenho visto as dezenas de casos de intimidação legal ou jurídica que, em certos casos extremos, podem conduzir à neutralização e indemnização quase suscetível de conduzir à insolvência das associações de defesa do ambiente e dos indivíduos. E, portanto, é esse, digamos, é a proteção desse direito a que se saiba, direito de informação, é isso que nós queremos distinguir na pessoa que foi escolhida para receber o Prémio Nelson Mandela 2021. Pronto, e agora vamos então, Agostinho, peço-lhe que diga então quem é o vencedor do prémio e que nos explique porquê essa pessoa. Eu, há bocado não disse, mas em apoio da tese de que aqui nós estamos, em particular, a apoiar este conceito de verdade, isto é, de factualidade, sem a qual não é possível o exercício de direitos políticos e humanos, porque a mentira é um roubo. Enfim, podia-se dizer furto, mas eu prefiro a palavra roubo, porque também há violência aqui. É um roubo dos nossos direitos fundamentais. E daí que o Prémio Nelson Mandela 2021 tenha este moto, que é advogar a verdade. E nós achamos que este nosso colega, este advogado, é o que ele tem feito ao longo de toda a sua carreira. O nome dele é Francisco Teixeira da Mota, ele tem advogado a verdade para o benefício da comunidade, de todos nós, e especialmente dos jornalistas, que ele tem defendido com uma competência que fez com que um desses jornalistas, o Vicente Jorge Silva, tenha dito que há um tempo antes, na defesa da liberdade de imprensa, há um tempo antes e há um tempo depois de Francisco Teixeira da Mota, e nós aderimos totalmente a essa avaliação e ao contributo verdadeiramente notável que Francisco Teixeira da Mota tem dado para a jurisprudência e a doutrina, tem várias obras nesse sentido, do direito à informação e os direitos das minorias. De qualquer das formas, explique-me só como é que foi feita a votação, tendo em conta que é a primeira vez que este prémio é entregue, só para as pessoas perceberem como é que foi votado o nome do Dr. Francisco Teixeira da Mota. O nome foi proposto por um elemento da direção e foi votado unanimemente. Nos próximos anos não será a direção quem escolherá o prémio Mandela de cada ano, será um júri, posso adiantar, composto por um advogado, um magistrado judicial e um jornalista. Um magistrado judicial, quero desde logo referir, aposentado, não é? Não estamos a falar de ninguém ainda no ativo. E na verdade, nos órgãos da ProPublica existem ex-magistrados judiciais, como ex-magistrados do Ministério Público, como juízes. E, portanto, peço desculpa, e como jornalistas, não juízes no ativo. E porque nós entendemos que a Associação ProPublica Direito e Cidadania não podia ser apenas, digamos, uma organização virada para dentro da realidade feita pelos advogados, designadamente, embora traga isso de novo, creio eu que é uma novidade, que é a ideia de contratar advogados jovens que estão, como todos sabemos, a passar por grandes dificuldades, mas os seus serviços serão sempre remunerados. Nós não queremos que digamos, a imposição da participação pro bono recaia sobre os mais jovens e, especialmente, sobre aqueles
cujos ideais, tantas vezes, os levam a trabalhar em condições muito mais difíceis. Porque é uma das ironias da nossa profissão, é que é-se tão mais bem-sucedido, permitam a expressão, quanto menos ideais se tiver. Ou melhor, se o ideal for o dinheiro ou o poder. E isso é uma tendência que tem que ser contrariada e a ProPublica existe também para contrariar essa tendência. Inês, concorda com esta última frase ou com esta última ideia do Agostinho? Completamente. Aliás, no início, quando a Filipa me apresentou, disse jornalista, é jornalista? Não, jornalista. Aliás, sou muito mais jornalista do que advogada. Ainda estou inscrita na Ordem dos Advogados, mas exerço mais jornalismo do que advogada, do que advocacia. Aliás, acontece-me uma coisa curiosa, que é os jornalistas dizem que eu sou advogada e os advogados dizem que eu sou jornalista, portanto, serei cada um quiser, cada um pensar que eu sou o que sou, mas enfim, nem eu sei. Ou como diria o meu pai, e tu, o que é que és? Não sei. Bom, eu não sou ex-jornalista, sou jornalista e, além disso, fui diretora também do Semanário Económico, coisa que já ninguém lembra, quase que nem eu me lembro. Mas não faz mal. E fico muito contente, e fico mesmo muito contente com este prémio, até porque até eu fui cliente do Francisco Teixeira da Mota num recurso para o Tribunal Europeu de Direitos do Homem. E agora esqueci-me completamente de qual era a pergunta. Não, mas diga, já agora, já que me disse isso, conte-me só exatamente como é que foi essa experiência com o Dr. Francisco Teixeira da Mota, como seu advogado, e que caso é que era, já agora fiquei curiosa. Não fazer nada, era só, ele estava a tentar emendar uma coisa, uma sentença de que não tinha, o recurso não tinha sido feito por ter sido feito formalmente mal feito, com uma coisa errada, que acontece muito quando é feito por jovens sem experiência e portanto, tinha passado o prazo já de recorrer para o Tribunal Europeu de Direitos do Homem. Ele tentou, fez o melhor que pôde, mas disse-me logo de início, Inês, isto já passou do prazo, mas vamos tentar. Tentou, não conseguiu, foi impossível, eu já sabia que a probabilidade era assim 1%, e não coube nesses 1% a estrelinha da sorte, portanto, mas de qualquer maneira tentou. O que só por si já merece palmas e ovações, porque a maior parte das pessoas por 1% não tenta. Pois, exato. De qualquer das formas, o Dr. Francisco Teixeira da Mota atualmente tornou-se, digamos assim, mais mediático, por acaso é uma palavra que eu até nem gosto muito, mas pronto, tornou-se mais mediático por ser o advogado do Rui Pinto, que sabem perfeitamente quem é. Filipa, deixa só dizer uma coisa, isso é porque a Filipa é muito nova. É porque a Filipa é muito nova, porque as pessoas mais velhas, como o Teixeira da Mota escreve todas as semanas no Público uma coluna que se chama Escrever Direito, que é, aliás, um nome excepcional, e tem uma coisa giríssima, que é, ele escreve sobre direito, mas ou pode ser legislação nova, pode ser uma sentença de um tribunal, pode ser uma coisa que lhe aconteceu numa audiência, e conta casos tão giros que ele foi uma das pessoas poucas que conseguiu fazer uma coluna de direito que não é nem chata, amassadora, nem só para advogados. Foi talvez eu diria que, como ele, só houve o Luís Laureano Santos na RTP há não sei quantas dezenas de anos, e o Teixeira da Mota no Público. Portanto, esse caso que você ia referir, e eu vou deixá-la de referir, claro, você é que está aqui de entrevistadora, não sou eu, mas isso é só para as pessoas mais novas, porque para as mais velhas não é nem de longe nem de perto agora que surgiu o Francisco Teixeira da Mota nas luzes da comunicação social. A comunicação social.
Não faz mal, esteja à vontade, era o que faltava. De qualquer forma, pegando na ideia que o Agostinho há pouco dizia, que é na advocacia só se é muito bem sucedido se não se for muito idealista. E era também nessa ideia que eu queria pegar para saber se a Inês concorda de facto, como também está nesse lado da advocacia, se concorda de facto com essa posição. Infelizmente, infelizmente é verdade. Os grandes escritórios de advogados transformaram-se em empresas que funcionam com base numa coisa fundamental que é ter lucro, serem unidades de produção e de obtenção de lucro. A Ordem dos Advogados continua a funcionar pensando que o ato de advogar não é um ato de comércio, é uma coisa diferente, mas a verdade é que as grandes empresas de advocacia, e eu peço desculpa ao Agostinho Miranda, que é sócio de uma média ou grande, acho que já é grande empresa de advocacia, mas que enfim, mas é uma pessoa completamente com quem eu partilho os grandes interesses, vista e amizade, mas realmente a maneira como vejo a maior parte dos grandes escritórios de advogados, e aliás os meus pais são sócios ainda de um pequeno ou médio escritório de advogados de Lisboa, portanto também poderia encaixar-se de alguma forma nessa definição, mas a verdade é que a advocacia mudou muito, e não foi só em Portugal, foi no mundo ocidental. Quer dizer, aquela ideia do profissional da advocacia que faz desde sucessões e família até obrigações, contratos, tribunal, não existe, pura e simplesmente, e eu sei disso bem, porque em 2009 resolvi voltar para a advocacia e abandonar o jornalismo e sei muito bem a dificuldade que tive em regressar, o trabalho louco que me deu estudar todas as leis que tinham mudado, e até tive muita sorte, porque como simultaneamente tinham entrado em vigor alterações profundas no direito administrativo, com código novo, no processo civil, com código novo também, no trabalho, um código de processo de trabalho inteiramente novo, o código de trabalho também profundamente alterado. E, portanto, eu tive a sorte de voltar para a advocacia numa altura em que todos os advogados tinham que estudar para se atualizarem. E, portanto, eu não parecia totalmente burra ou inepta por não saber nada, porque toda a gente estava a ter que estudar e, portanto, eu não fazia total figura de burra, apesar de me sentir, não é? Imaginam o que era. Ai meu Deus, que é esta sessão experimental, o que é isto? Mas isto não existia no meu tempo. Mas toda a gente dizia, antigamente também não existia, desde estar não se preocupe, pronto. Agora, uma pessoa estuda e depois vê-se perante casos concretos que antes um advogado confiava na palavra do outro advogado e hoje é muito arriscado e muito difícil fazer isso, porque há grandes probabilidades de que as coisas não corram bem. E isso é terrível. Enfim, desculpe, eu não. Não. No fundo, em relação ao jornalismo, o jornalismo para si é uma profissão muito mais apaixonante, onde pode praticar esse idealismo, passa a expressão. Mas é que a advocacia também era, também devia ser, e num mundo ideal em que eu pudesse abrir um escritório com uma porta para a rua e pôr uma placa a dizer Inês Serra Lopes, advogada, pusesse um computador numa secretária e ficasse à espera que as pessoas me tocassem a campainha, entrassem, seria igualmente bom, excitante e podia defender causas e ir a tribunal, que é coisa que eu adoro fazer, mas simplesmente isso hoje praticamente não existe ou não existe mesmo. A não ser que uma pessoa vá para Celurico da Beira e mesmo assim, mesmo aí,
a coisa é complicada porque a concorrência obriga a que mesmo em termos micro, as coisas não são como eram há 30 e 40 anos, não são. Mas o Agostinho queria falar, eu percebi. Não, diga, Agostinho, pode falar. Se quiser acrescentar alguma coisa ao que a Inês está a dizer, esteja à vontade. Eu peço desculpa, eu levantei o dedo, não para falar, o que seria sempre muito indelicado, mas para dizer aqui, eu sou um dos advogados que continua a achar que o idealismo nesta profissão não só vale a pena, como ele existe, e eu conheço muitos casos de advogados que assumem o patrocínio e a última coisa em que pensam é no dinheiro. Inês, eu sou um mau exemplo, obviamente, mas tenho muitos anos de direção de uma sociedade de advogados, que hoje é capaz de estar em, não sei, em número 5 ou 6, ou seja o que for, seguramente com mais de uma centena de advogados, e o que posso dizer é que mesmo as sociedades maiores, em Portugal ou lá fora, que têm necessariamente de ser organizados segundo uma estrutura empresarial, mas essa é a escolha da direção dessas sociedades, não é a escolha de cada advogado necessariamente, mas a direção dessas sociedades escolhe pôr o dinheiro acima dos ideais da profissão. E quando o faz, está muito provavelmente a não honrar os valores maiores da profissão. Esta é uma profissão de interesse público. Esta é uma profissão em que se pode, especialmente as grandes sociedades de advogados, podem perfeitamente ganhar bem a vida. Eu não ganhei mal a minha vida e, no entanto, praticamente todos os dias terem, digamos, um compromisso com a responsabilidade social e o ideal de justiça que à partida, como disse memoravelmente a mãe da Inês Serra Lopes, numa sessão em que eu tive o privilégio de estar presente na Ordem dos Advogados, o que levou cada um de nós a ser advogado não foi certamente engordar a nossa conta bancária. E Francisco Teixeira da Mota é um bom exemplo quando ele defende, e nós sabemos que o faz até com alguma frequência, defende réus que não podem pagar os seus honorários. E há bocado falou-se de Rui Pinto. Reparem, aqui está um advogado que tem um escritório que hoje em dia chamam-se boutiques, não é? Relativamente pequeno, e, no entanto, ele não hesitou em assumir o patrocínio de um arguido, hoje réu, que tinha contra ele as maiores sociedades de advogados portuguesas. Portanto, isto faz-nos, a mim e a muitos outros advogados, faz-nos acreditar que ainda há advogados, e nesse aspecto, portanto, eu não sou tão pessimista quanto a Inês, embora eu concordo com muito daquilo que ela disse, ainda há advogados para quem o ideal, e designadamente o ideal da justiça para todos, é muito superior ao suposto ideal da acumulação do dinheiro. Pois, Inês, quer acrescentar alguma coisa? Ainda por cima eu estou aqui como jornalista, portanto devia estar caladinha sobre a advocacia. Não se preocupe. Agostinho, agora faço-lhe só uma última pergunta ainda em relação ao prémio Nelson Mandela, que há pouco me esqueci de fazer, que é porque o nome Nelson Mandela? Eu sei que o Agostinho tem uma ligação muito, muito forte à pessoa, conheceu-o pessoalmente, admiro-o muito, mas gostava que nos explicasse então porque o nome Nelson Mandela. Nelson Mandela exerceu advocacia durante apenas 11 anos. Mas o primeiro, porque obviamente esteve 26 anos preso, mas o primeiro escritório que ele teve, ele foi também estagiário e até uma espécie de paquete numa sociedade de advogados, e depois criou a sua própria sociedade de advogados, a primeira sociedade de advogados da maioria negra sul-africana, que era Mandela e Tambo, obviamente Nelson Mandela e Oliver Tambo.
E a Mandela Itambo foi a primeira sociedade dedicada, aliás, no mundo anglo-saxónico, não apenas na África do Sul, ao chamado Public Interest Law, portanto, ao direito de interesse público. Ora, sendo a ProPublica uma associação cuja missão, o propósito, é a defesa jurídica do interesse público, eu achei que deveria, neste prémio anual, deveríamos homenagear um advogado que foi, digamos, o arquétipo do advogado do interesse público. Portanto, acho que, obviamente, eu tenho uma ligação, de certa maneira, à herança a herança de Nelson Mandela, que está configurada na sua fundação. Eu colaboro praticamente desde o início da fundação. Ela foi constituída quando Nelson Mandela deixou a presidência, em 1999. Não se chamava Fundação Nelson Mandela, chamava-se Mandela Rhodes Foundation. Mas, portanto, eu tenho essa colaboração e foi isso que me levou a ter uma proximidade, na verdade, até mais de Graça Machel do que Nelson Mandela, mas conheci-o, tive esse privilégio, ouvi-o falar sobre matérias de direito e sobre os direitos dos humilhados, das minorias, dos mais vulneráveis, e isso deixou uma marca profunda na minha formação, e este é um pequeno gesto que nós fazemos, enfim, em Portugal. Aliás, que lhe é devido, porque Nelson Mandela não só tinha um grande apreço pela comunidade portuguesa na África do Sul, como tinha uma particular, eu ia dizer paixão, mas é uma palavra exagerada. Ele tinha um interesse muito grande pelos poetas portugueses, e recordo-me que obviamente, isso teria muito a ver também com Graça Machel, acho eu, mas lembro-me bem que na festa dos seus 85 anos, eu ofereci-lhe um livro de Fernando Pessoa, que foi escrito no ano em que ele nasceu, 1918, são os 60 Portuguese Poems, de Fernando Pessoa, e ele gostou tanto que me pediu, mais tarde, não foi ele diretamente, obviamente, mas foi o seu chefe de gabinete na fundação, pediram-me para eu comprar em Portugal a poesia que encontrasse traduzida em inglês. E eu atrevi-me a enviar os Lusíadas, o que é um grande atrevimento, e a Graça Machel mais tarde disse-me que ele tinha gostado muito de ler ao menos uma parte dos Lusíadas. Muito bem, foi um gosto conversar com ambos. Muito obrigada pela vossa presença. Termina aqui a nossa Web Talk, organizada pelo ECO Advocatus, em que falámos da Associação ProPublica e, mais em específico, do Prémio Nelson Mandela, atribuído ao advogado Francisco Teixeira da Mota. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.